Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um encontro síncrono da disciplina de Direito Tributário. Bom, gente, boa noite. Já são 6h25, demos mais 25 minutos aí. Ainda tem 27 alunos, mas vamos ver se o pessoal vai entrando aí, né? Se quem puder disponibilizar no grupo da turma, mas acredito que a plataforma, a coordenação disse que a plataforma já está ok, mas se alguém puder compartilhar no grupo de vocês do WhatsApp o link para que os demais colegas da turma possam entrar, eu agradeço. Antes da gente entrar no conteúdo da semana, eu queria só relembrar o nosso estudo de caso, né? O nosso estudo de caso, então, é do seguinte: uma lei municipal publicada em 30 de dezembro de 2019 majorou a base de cálculo do IPTU com a alteração da pauta de valores para o valor real de cada imóvel, bem como majorou a alíquota do ITBI, a partir de qual data tais tributos poderiam ser exigidos com a majoração em questão. Discorra fundamentadamente, indicando os princípios aplicáveis ou não à situação. E aí, alguém teve alguma dificuldade nesse estudo de caso? Eu vi lá, a maior parte da turma respondeu, foram 34 alunos, né, respondendo, e eu vi que todos ali acertaram, às vezes é uma diferença de contagem de data, mas isso não era importante para mim. O importante era que os alunos atentassem em duas questões aí importantes. Primeiro, base de cálculo de IPTU, no caso, vocês perceberam que eu falei que ela aumentou para o valor real de mercado. Então, se aumentou para o valor de real de mercado, não é exceção, né, a legalidade nem a anterioridade. Então, por isso, deveria observar o princípio da anterioridade. E base de cálculo do IPTU é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, a data a partir do qual esse aumento poderia ser cobrado seria 1º de janeiro de 2020. Ok? No IPTU, todo mundo entendeu assim? Alguém teve alguma dúvida no IPTU? Ok? E em relação à alíquota do ITBI? A alíquota do ITBI, como era aumento, também deveria observar o princípio da anterioridade. Então, deveria ser cobrada a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Mas, como também tem que ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal, ele só pode ser cobrado realmente 90 dias após a publicação da lei. Como a publicação da lei se deu no dia 30 de dezembro, ele tem que ser cobrado, ou só pode ser cobrado, melhor dizendo, a partir do dia 29 de março de 2020. Se for ser mais preciso na contagem, tá? Se isso aí cair na prova, eu não vou me preocupar se botar no dia 30 ou botar no dia 29, se levar em conta fevereiro com 28 ou com 29, eu não vou me preocupar com isso, tá certo? Mas, a rigor, fazendo a contagem exata, seria dia 29 de março de 2020, porque deveria considerar o princípio da anterioridade nonagesimal também. E se diriam os dois princípios, mas preponderaria o da anterioridade nonagesimal e, por isso, a cobrança seria a partir do dia 29 de março de 2020. Certo? Alguém não entendeu assim? Alguém ficou em dúvida nesse estudo de caso? Ok? Então, vamos lá. Vamos agora, então, ver os princípios que nós estudamos essa semana, e vocês viram que essa semana a gente finalizou a parte dos princípios. Vamos começar na próxima semana a falar das imunidades. Mas os princípios já foram, né, esgotados nessa videoaula que a gente teve essa semana. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, os princípios, né, que restavam para a gente conversar não eram princípios muito complicados, não traziam grande discussão, grande polêmica, né? Nós começamos ali com o princípio da liberdade de tráfego. Antes de eu começar aqui a falar, tecer algumas considerações, alguém ficou com dúvida em algum princípio e gostaria já de apresentar a dúvida, que de repente, pela dúvida, a gente vai direcionando a nossa discussão.
Nada? Tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? Todo mundo bem aí? Nenhuma, pronto. Então eu sei que alguém está ouvindo, né? Então não está travando, está todo mundo aí. Beleza, tranquilo, Gerson, tá joia. Beleza, então tá bom. Sem dúvida nenhuma. Beleza, Gerson, não, tá joia, porque parou assim, ninguém falou nada, eu falei, travou aqui, né? Achei que tinha travado, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Podia eu estar falando e tá tudo travado, não é, né, Jefferson, né, Alex? Pô, pode ser, ué, travou tudo, né? E eu estou falando e os alunos, né, não estão nem me vendo, né? Porque travou. Pode acontecer, né? Então, por isso que eu fiquei, por isso que eu, né, instiguei vocês. Então, vamos lá. Eu vou pontuar aqui algumas coisas de cada princípio, tá? Alguns aspectos que eu não falei tanto na videoaula, para a videoaula também não ficar muito extensa. O primeiro princípio, então, que faltava a gente conversar, seria o princípio da liberdade de tráfego, né? E aí vocês perceberam que uma coisa que eu quis enfatizar com vocês foi que o dispositivo constitucional ele tem uma imprecisão, né? Porque ele fala lá que é vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Beleza, até aí tranquilo. Depois ele fala, ressalvada a cobrança do pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. E aí o que acontece é o seguinte, e eu expliquei que essa questão do pedágio tecnicamente não é correta, porque pedágio não pode ser tributo. Pedágio é uma contraprestação em razão de uma concessão de serviço público, ou seja, um particular administrando um bem público ou prestando um serviço a priori serviço público, mas que é concedido ao particular, e em razão disso você paga um preço, só que é um preço público. Por que é preço público? Porque não é, o mesmo, não é um produto que você tem na concorrência do mercado. Só quem tem propriedade sobre rodovias, sobre ruas, né? Outro exemplo além do pedágio. Tá, eu já chego aí, Alex, que eu vou falar, tá bom? Então, assim, o pedágio, ele ele é um bem, né? A avenida, a estrada, a rua é um bem público. Então, quem é que detém a propriedade do bem público? É o poder público, ou o Estado, ou o município, ou a União, conforme aquele bem for federal, estadual ou municipal. Então, quando você tem a utilização de um bem público, o que você paga ali é um preço público. Você paga pela utilização obrigatória. Já chego aí também, Davi, tá? Mas não é não, viu? Depois eu vou explicar por quê. Inclusive, tem um regime especial de tributação previsto numa instrução normativa da Receita Federal de 2016, 2017, né? Teve um videozinho, o pessoal gosta de botar as coisas sem saber o que está falando, né? Botava vídeo, aí parava o carro lá, ficava atrasando a vida de todo mundo, porque ficava exigindo nota fiscal. Mas aí tem regime especial de tributação, e a nota fiscal é emitida globalmente. Mas daqui a pouco eu comento isso aí, até porque tem a pergunta da Valesca também. Então, o que acontece? Quando você tem a utilização de um bem público, por exemplo, os mercados, né? Você tem os mercados municipais, né? Onde você tem ali os feirantes vendendo. Ali o mercado, o que é? É um bem público, que é um prédio que é construído, e quem fica ali não é servidor público. É construído ali aquele espaço, porque há um interesse do município em organizar o funcionamento do mercado, em ter higiene na venda, na comercialização dos produtos. Então, o município emite ali um ordenamento daquele espaço e concede permissões de uso, ou seja, ele dá a permissão para que determinada pessoa utilize a banca número 32. E ali ele é um permissionário, pode usar aquela permissão, por exemplo, por 10 anos. Tá? Então, essa permissão, o permissionário, que é quem detém, está usando a banca, ele paga um preço público, ele paga um valor lá para ter a permissão. Pode ser mensal, anual, aí vai depender do contrato de permissão. E no caso das rodovias, a mesma coisa. Existe um contrato de concessão do bem público e esse contrato autoriza a concessionária a cobrar valores pela utilização daquele bem público que é a rodovia. E esse valor costuma se chamar, convencionou se chamar historicamente de pedágio. Mas esse pedágio ele é um preço público, justamente porque ele está atrelado a um contrato de concessão de serviço público. Até aí vocês entenderam? Tudo bem?
E aí eu vou só responder a pergunta da Alesca que é a pergunta do Davi aqui. Esse outro exemplo, além do pedágio, Valesca, que você está perguntando, que seria exceção a esse princípio da liberdade de tráfego, seria isso que você quer saber? Ou você estava perguntando exemplos de preços públicos além do pedágio? Se for outros exemplos, eu já acabei citando. Se for. Era justamente esse exemplo que o senhor falou do mercado, só que eu Pronto, da queria tirar uma permissão. dúvida. Sim, É diga aí. outra dúvida. Porque eu já ouvi falar que no mercado central aqui do Juazeiro, as bancas que tem no mercado, elas são vendidas. Então, tipo, elas já têm donos. Uhum. Aí ficaria Esse, como se fosse um diga. aluguel, alguma coisa assim, um condomínio. Não, o que acontece é o seguinte: normalmente, a pessoa, quando adquire a permissão, isso acontece também nos táxis, viu? Quando tem o taxista, é mais caro ele vender a permissão do taxista, porque ele é um permissionário também, ele tem uma permissão. Quando ele vende lá digamos assim, o lugar no ponto de táxi, como eles falam, né? Está vendendo a vaga no ponto de táxi, na verdade, ele está vendendo a permissão dele. Tá? E aí depende, eu não saberia dizer no contrato lá do mercado aqui, tem vários mercados, eu não saberia dizer no mercado central, no mercado do Pirajá, porque cada mercado tem o seu contrato. Eu já analisei contratos assim de mercados quando eu estava no Tribunal de Contas, lá em Brasília. Eu cheguei a ver contratos de permissões de mercados lá de Brasília, né? Então, o que acontece? Lá, o contrato, ele vendava, eu vou falar a minha experiência do contrato que eu analisei há 20 anos atrás lá em Brasília, tá bom? Então, nesses contratos de permissões de mercados lá em Brasília, que a gente fez uma auditoria, havia uma cláusula que vedava a transferência da permissão, sob pena de perda da permissão. Eu não sei se os contratos daqui têm essa cláusula, então não posso falar assim. Então, vai depender, Alesca, do tipo de cláusula do contrato. Se ela permite a transferência da permissão ou não permite. Muitas vezes, isso que se faz, eles alugam e alugam num contrato de gaveta, ou seja, a permissão está no nome do Zezinho e ele aluga para o Manuel. Né? Não sei se a permissão aqui, se o contrato de permissão permite isso. Tá? Nos contratos que eu analisei, não permitia a cessão nem gratuita, nem onerosa, sob pena de perda dessa permissão. Tá bom? Então, a rigor, não poderia haver. Eu não conheço o contrato, mas os contratos que eu analisei há 20 anos atrás, foram milhares lá em Brasília, até foi rodoviária de Brasília, eu lembro que foi 6 meses de auditoria vendo isso, e eu lembro que a nossa recomendação lá do Tribunal de Contas foi pela cassação de mais de 15 mil permissões, só para você ter uma ideia. Né? Então, assim, que foi o que a gente identificou que estava irregular, né? Exatamente de pessoas que venderam, que vendeu de um para outro, né? E gente que tinha 4, 5 permissões no mesmo mercado, né? Então, isso tudo a gente identificou como irregularidade na época, e eu não sei depois o que foi feito, né, dessa auditoria, né, qual foi o desdobramento dela. Mas o que acontece é isso, que as pessoas às vezes alugam, então ela tem ali, ela consegue a permissão, né, e aí ela pega a permissão, ela não quer explorar, ela vai e aluga para uma pessoa para ficar explorando, né? E ela cobra um aluguel disso. Não, a ideia da permissão não é essa, a ideia da permissão é tornar ali, possibilitar o acesso às pessoas que querem comercializar ali de usufruir do espaço público, e não de alguém tirar a renda daquilo. Né? A renda seria do trabalho dela, né, no comércio, e não de explorar aquele ali economicamente. Né? Mas realmente eu não posso opinar diretamente porque eu não conheço os contratos ali de permissão. Tá? Então, assim, isso acontece e vai depender do contrato específico de saber se é possível, se ele autoriza essa transferência ou não. Eu lembro que em alguns mercados lá, a transferência só era possível em causa-morte, então os herdeiros poderiam assumir a permissão. Era só o único caso que havia de possibilidade de transferência era em causa-morte, né? Então os herdeiros poderiam continuar a exploração ali daquele boxe, né? Justamente porque era o meio de sustento da família, então a família continuaria usufruindo ali daquela permissão. Agora, a onerosa não tinha lá nos contratos que eu analisei na época, isso foi em 2000, né? Então tem 20 anos exatos, né? Lá não tinha essa possibilidade, não, tá bom? E em relação à pergunta aqui do Davi, né?
se é obrigatória a emissão de nota fiscal no pedágio, Davi. Então, o que acontece é o seguinte, o pedágio, né, ali que está acontecendo é uma prestação de serviço, então ali incide o ISS, Imposto sobre Serviços, e também vai incidir COFINS no faturamento da empresa, da concessionária, e imposto de renda à pessoa jurídica também, em razão ali do funcionamento da permissionária, né, da concessionária, perdão. Então, a rigor, seriam esses tributos que incidiriam. Então, a obrigatoriedade da nota fiscal, ela existe para qualquer serviço, para qualquer operação mercantil, operação de prestação de serviço. Entretanto, havia, e já havia desde 2015, 2016, uma instrução normativa que regulava isso no âmbito da Receita Federal. E os municípios, normalmente, porque, pensa bem, o município ele não tem interesse em que o cara emita 1 milhão de notas fiscais por dia, né? Porque para ele é um controle, o município não vai controlar isso. Isso é um custo para a concessionária e um custo para o município. Então, o município prefere o quê? Que ao final de cada dia, ou de cada semana, ou cada mês, ele emite uma nota fiscal global de todo o faturamento, pode ser do dia, pode ser a cada 10 dias, pode ser a cada semana, e aí englobando todo o número comum. Porque a concessionária, o que ela vende? Ela vende passagem no pedágio, é bilhete de pedágio, então acabou, não precisa ficar, ela não tem receitas alternativas. O serviço dela é aquele, então é muito simples de fiscalizar, é diferente de uma empresa que presta 30 tipos de serviços diferentes. Então, o município normalmente faz um regime especial, né? Não só o município, o Estado também faz com determinadas empresas, regime especial de tributação. Por exemplo, empresas de ônibus, para emissão de bilhete de passagem, o bilhete de passagem ele serve como uma nota fiscal de prestação de serviço de transporte. Por quê? Porque existe um regime especial de tributação que determina que aquele documento ele vale como se fosse uma nota fiscal de prestação de serviço. Vocês podem olhar um bilhete de passagem rodoviária, que vocês vão ver que embaixo tem ali a autorização de prestação de documento fiscal, dizendo ali que aquele documento ali tem valor fiscal. Por quê? Porque existe um regime especial de tributação que regula isso. Então, os pedágios, eles têm esse regime especial de tributação, já tinham com a Receita Federal, através dessa instrução normativa, e também os municípios, em geral, têm essa instrução normativa. Então, isso aí é alguém que entrou numa aula, passou uma videoaula de direito ou de contabilidade e ouviu alguém falar que tem que emitir documento fiscal para tudo e, assim, escutou só essa parte e deixou de estudar o restante da matéria. Porque não é tudo que precisa de documento fiscal. Existem operações que são, inclusive, dispensadas de documento fiscal. São as operações, por exemplo, sujeitas ao diferimento, em que a nota fiscal é emitida de forma global no destinatário daquele produto que está sendo vendido com diferimento. Existem produtos que, inclusive, são isentos de serem acompanhados de documento, são dispensados de documento fiscal para acompanhar, certo? Então, o que acontece é que, no caso lá do pedágio, tá, Davi, não era obrigatório, né? Quem fez aquele vídeo, na verdade, pagou um grande mico, porque ele estava ali só tumultuando o trânsito das pessoas, né? E não se justificava aquilo. A mesma coisa o pessoal parar no posto de gasolina e reclamar porque não está emitindo documento fiscal. Normalmente, se você pedir o documento fiscal, o frentista vai emitir. Por que ele não emite sempre? Porque eles emitem nota fiscal global no final do dia. Geralmente, posto de gasolina, ele faz... Porque posto de gasolina vende o quê? Combustível. Então, ele vendeu o combustível, por isso que eles medem o combustível no início do dia e no final do dia, para justamente fazer a diferença, foi o que foi vendido. Pronto, emite a nota fiscal global. Eles têm um livro de movimentação de combustíveis. Aí, esse livro, ele registra o estoque de combustível. Então, é meio complicado haver sonegação no posto de gasolina, nessa parte de combustível. Outros produtos menores, não. Realmente, ele pode ali conseguir vender alguma coisa, né, sem nota. Mas e combustível já vem tributado lá da refinaria, então não vai fazer muita diferença para ele. Ele vai ter que declarar aquilo, vai ter que registrar aquilo contabilmente. Não sei se o Santos está aí para me ajudar, né? Mas ele tem que registrar aquilo contabilmente. Então, não tem como ele deixar de declarar aquilo. Então, o pessoal também estava fazendo essa campanha de parar nos postos, de nota. Então, tudo bem, é um direito do consumidor, ele está ali perdendo o tempo dele, pô.
O BPR é em relação ao transporte, né, Santos? É isso mesmo. Né? Ele tem função de documento fiscal, ele vale como documento fiscal. Né? Obrigado aí, Santos. Né? Então, e no combustível também, ele emite a nota fiscal global, porque existe um regime especial de tributação em que os postos de combustíveis eles já aderem a esse regime para justamente não ter que ficar emitindo um monte de documento fiscal. O que eles fazem é o seguinte, eles emitem o documento fiscal daquele consumidor que pede, e quando chega no final do dia, eles fazem a diferença. Eles veem quanto que eles emitiram no documento fiscal, quanto não foi emitido, eles emitem a nota global da diferença para também não emitir nota a mais, né? Como se tivesse vendido mais combustível. Tá certo? Então é assim que funciona. Existem várias situações de regime especial de tributação, o Santos está confirmando aí a questão da passagem. Tá certo? Esclareci a dúvida aí, Davi? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Beleza. Então, ainda sobre o princípio, né, da liberdade de tráfego. O que acontece é o seguinte, existe uma razão histórica para o Constituinte ter colocado isso na Constituição. Porque antigamente, e aí quando eu digo antigamente, é muito antigamente, né? De nada, Davi, sempre as ordens. Existe uma situação que antigamente, né, quem for aí, né, da década de 70, década de 60, não sei se tem alguém aí, mas vai lembrar que antigamente os carros, eles tinham uma plaquinha de ferro, na época que a placa nem tinha esses, não era nem dois, era só número, não, tinha número, tinha 2 letras e um número, uma coisa, e 4 números, uma coisa assim, acho que era assim, era até uma placa amarela e preta, e havia uma chapinha de ferro que se colocava na placa. Todo ano tinha que ir no Detran para trocar essa placa, porque essa placa era a placa da chamada taxa rodoviária. Pronto, aí o Santos está complementando aqui dos combustíveis, né, a questão da retenção do PIS e COFINS e do ICMS, né? Tá, jóia. Mas é um regime especial, né, Santos? É um regime especial de tributação, não é isso? Você colocou aí trifásico, né? Mas ele é especial, não é isso? Beleza. Então, não estou tão por fora, não. E aí, o que acontece? Voltando aqui a essa plaquinha de ferro, era a taxa rodoviária. Então, antes, para você circular nas rodovias, você só podia circular se você tivesse pago essa taxa rodoviária. E como é que se comprovava a taxa? Era com essa plaquinha de ferro que era colocada na placa. Então, eles pregavam, né, com lacre, né, botava ali com fio de aço e lacre. Todo ano tinha que ir no Detran trocar a plaquinha de ferro do seu carro, né, para comprovar que você havia pago a taxa rodoviária. Então, e taxa é tipo de tributo, é espécie de tributo, tá certo? Então, na mentalidade das pessoas ali da década de 70, década de 80, taxa, né, aquilo que você pagava para andar na rodovia era um tributo, porque era uma taxa, e não deixava de ser uma taxa. Acontece que já naquela época, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa rodoviária, porque não tinha natureza de taxa. E aí houve essa declaração de constitucionalidade ainda antes da Constituição de 88, e com isso parou-se a se cobrar a taxa rodoviária. Aí criaram, né, na época do Collor, quem lembra aí do Collor, tinha o selo, né? Não lembro agora o nome do selo, se era selo pedágio, o que era um selinho que você tinha que botar e comprar e colar no vidro do carro. Durou uns 2 anos, não passou disso. Né? Que era justamente esse selo era a taxa rodoviária ressuscitada. Aí o Supremo, de novo, declarou inconstitucionalidade e por isso que se parou com esse selo. Então, é porque se entendia o seguinte, o pedágio, né, na época, era o quê? Era a taxa rodoviária, que, na verdade, não era um pedágio, não era um preço público, era um tributo. E aí, por isso que a Constituição de 88 colocou esse pedágio aqui. Tá? Então, a tecnia tem uma razão histórica. A razão histórica era a taxa rodoviária, que vigorou ali na década de 70, da década de 60, até o início da década de 80, quando o Supremo declarou inconstitucional a taxa rodoviária. Tá? Então, por isso que eu estou explicando, justificando aqui porque o Constituinte botou esse pedágio. Tá? Essa tecnia tem uma razão histórica, porque havia uma confusão, confundia o pedágio com taxa rodoviária. Até hoje o pessoal pensa que pedágio é tributo. Não é, pedágio não é tributo, acho que isso já ficou bem claro. E lembrar que o ICMS interestadual, como eu falei lá na videoaula, ele não ofende esse princípio. Tá? O que é o ICMS interestadual?
Quando você tem a venda de uma mercadoria de um estado para o outro, qualquer venda de mercadoria incide ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal, Telecomunicações e Energia Elétrica. E energia elétrica. Então, é bem vasto o nome do... O pessoal abrevia e só fala da venda da mercadoria, mas os fatos geradores são bem mais amplos. Então, o que acontece? Essa venda de mercadoria, toda vez que tem uma venda de mercadoria, tem incidência do ICMS. A incidência do ICMS, ela não tem a ver com o fato de estar indo de um estado para o outro. Ela tem a ver com a operação de venda de mercadoria. Quando a mercadoria sai de um estado para o outro, o que acontece é a cobrança da chamada diferença de alíquota, que é o assunto que vai ser estudado por vocês semestre que vem, quando vocês estudarem ICMS. Basicamente, o que é a diferença de alíquota? Existe, né, na venda interestadual uma alíquota de imposto, que esse percentual fica com o estado onde está o vendedor da mercadoria, ou seja, de onde a mercadoria está saindo. Então, vamos dar um exemplo aqui. São Paulo vendendo para o Ceará, a mercadoria sai de São Paulo, lá, quando sair de São Paulo, 7% vai ficar para São Paulo. Então, a mercadoria de R$ 1.000, R$ 70 fica para o estado de São Paulo. E a diferença seria o quê? 18%. 18% é a alíquota cheia. Normalmente, a alíquota cheia, alguns produtos têm uma alíquota diferenciada, mas normalmente é 18%. E varia de estado para estado. Nos estados é 17%, outros são 18%, mas em geral é 18%, para facilitar o raciocínio. Então, de 7% para 18%, falta 11%. Esses 11% ficam para o estado de destino, que é o estado onde a mercadoria vai chegar. Então, esses 11% dos 18% ficam para o estado do Ceará. Então, o importante é entender, nesse momento, não estou preocupado que vocês entendam o funcionamento do ICMS, isso é um assunto para o próximo semestre, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, essa cobrança dessa diferença de alíquota, ela não ofende o princípio da liberdade de tráfego, perceberam? Porque não é o fato da mercadoria estar saindo de um estado para outro que ela está sendo tributada. Não foi criado um tributo para cobrar em razão da mudança de um estado para o outro, de um município para o outro. O que é um tributo, é um fato gerador que incide em razão da venda de uma mercadoria. Apenas o valor total do tributo é repartido entre o estado que está vendendo e o estado onde está o comprador. Perceberam isso? Por que ele não ofende o princípio da vedação, o princípio da liberdade de tráfego? Ok? Então, vamos lá. O princípio da uniformidade geográfica, né? Os princípios do artigo 151 são princípios inerentes à União. Então, todos os princípios ali do artigo 151, eles falam para a União, ou seja, a União não pode. Então, ali, a partir do artigo 151, os 3 incisos são vedações à União. Então, são princípios que atingem a União. Então, a União não pode, então, estabelecer tributo, estabelecer tributação que não seja igual em todo o território nacional. Isso é a primeira parte do princípio. Então, por exemplo, se a União estabelece a alíquota do ITR e diz que a alíquota do ITR ela é de 2%. Então, essa alíquota do ITR tem que ser igual para todos, né, todos os imóveis rurais do Brasil, independente de onde estejam. O que a gente vai ver é o seguinte, depois ele fala o seguinte, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico. Então, o que acontece? A própria lei vai estabelecer ali diferenciações para garantir o equilíbrio econômico. Então, o objetivo é favorecer uma região menos desenvolvida em relação a outra. Como é que ele vai favorecer? Ele vai favorecer, por exemplo, estabelecendo uma base de cálculo mais baixa, de maneira que naquela região, por exemplo, na região Nordeste, na região Norte, Centro-Oeste, que são regiões menos desenvolvidas economicamente em relação ao Sudeste e ao Sul, essas regiões ela têm ali uma tributação diferente, ou seja, a base de cálculo ali da área rural, ela vai sofrer ali uma gradação, ela vai ser menor. Né? Em razão de quê? Em razão justamente da diferença da região, diferença econômica da região. Então, a União ela pode estabelecer incentivos fiscais, benefícios fiscais, favores fiscais para garantir o equilíbrio entre as regiões econômicas.
Ou seja, não pode, por exemplo, dar um incentivo para a região. Vamos imaginar aí a questão vinícola, né? Produção de vinho. No Brasil, né? Indústria do vinho, né? Que leva aí tanto a plantação da uva como o beneficiamento dessa uva. Existe um ciclo econômico nessa atividade vinícola. Então, a União resolve incentivar a atividade vinícola e concede, por exemplo, uma redução no IPI do vinho, né, para as vinícolas do Rio Grande do Sul. Tá certo isso? O silêncio é sim, é não, ou não estão me ouvindo, ou estão. O que vocês acham? A União lá resolve conceder uma alíquota diferenciada, uma alíquota menor no IPI do vinho para as vinícolas que estão sediadas no Rio Grande do Sul. Tá certo isso? Pode ser assim? Não, né, Davi? Porque o Rio Grande do Sul é uma região, além de ser, é isso mesmo, Pávila, além de ser beneficiado pelo clima, né, pelo regime de água, você tem, né, uma diferença econômica, né? Porque você tem, onde você tem região vinícola também, a mais conhecida, pelo menos que eu conheço, é aqui, na região aqui de Pernambuco, ali, né, no Vale do São Francisco, né, onde você tem vinícolas ali. Então, quer dizer, essa vinícola ia pagar o IPI cheio, vamos imaginar ali uma alíquota de IPI de 100%, o IPI é alto, né, de álcool, né, de bebida alcoólica, estou botando 100%, mas não sei, talvez seja 50% a alíquota, estou chutando 100%, tá? Então, aí a vinícola aqui de Pernambuco ia pagar 100% de IPI, e a lá do Rio Grande do Sul ia pagar 10%. Onde é que está a questão do equilíbrio econômico entre as regiões? Você está aumentando mais o fosso econômico entre as regiões, né? Porque a região sul, ela economicamente, ela é mais desenvolvida, ela tem mais poder econômico do que a região nordeste, isso é fato. Então, principalmente nessa área, né? Na área vinícola, não tenha dúvida que os vinhos do Rio Grande do Sul têm mais mercado do que o vinho que ainda está tentando ganhar espaço no mercado, que é produzido na região do Vale do São Francisco. Então, por isso, esse procedimento seria inconstitucional, porque vedaria o princípio da uniformidade geográfica. Mas ele não está favorecendo uma região? Tá, mas está favorecendo uma região que não precisa de ajuda, que não precisa de compensação. Se ele quiser favorecer ali o Rio Grande do Sul, botar 10% de alíquota de IPI, ele vai ter que botar para quem? Para o país inteiro. Né? Para a Bahia, por exemplo, Matheus, para essa vinícola, aí o contrário, né? Poderia o governo federal conceder um benefício de redução de alíquota para as vinícolas situadas no estado, na região Nordeste? Poderia, e aí favoreceria essa vinícola do estado da Bahia que você está comentando. Por quê? Porque é uma região que você ela é menos desenvolvida economicamente, e você estaria gerando o quê? Uma possibilidade de concorrência para esse produto produzido nessa região. A partir do momento que você reduziu a tributação desse produto, em detrimento de outra região que economicamente é mais desenvolvida, que o produto dela já tem penetração de mercado. Então, Matheus, nesse caso, se a gente fosse fazer o raciocínio ao contrário, seria constitucional a concessão de uma alíquota diferenciada, uma redução de alíquota, uma redução de base de cálculo, para essa vinícola, ou para as vinícolas, não seria só para essa, tá? Seria para as vinícolas que estariam na região Nordeste, por exemplo. Tá bom? Seria um benefício regional. Ok? Entendendo essa situação, que a alíquota tem que ser uniforme em todo o Brasil, mas pode ser dado benefício fiscal, que pode ser até uma redução de alíquota, redução de base de cálculo, uma isenção parcial, né, um crédito presumido. Aí tem várias técnicas de benefícios fiscais que podem ser usadas, tá bom? Princípio da uniformidade geográfica já foi. Princípio da uniformidade da tributação da renda. Esse princípio é interessante porque ele visa impedir a concorrência desleal entre a União e os outros entes federados. Por quê? No caso de empréstimos, se a União, para ela captar recursos no mercado, ela pudesse
cobrar um IOF menor na operação dela e um IOF maior na operação de empréstimo, por exemplo, que o Estado viesse a buscar, que o município viesse a buscar, o que ia acontecer? Ninguém ia pegar empréstimo, ninguém ia comprar títulos, perdão, de Estado, de município, ia comprar só da União, porque a União ia botar a alíquota do IOF, já que ela mesmo tributa a operação financeira, colocaria a tributação lá embaixo. Então, ninguém mais queria comprar título de Estado ou município. A mesma coisa em relação aos servidores públicos. Se ele faz uma tributação menor para os servidores da União em relação aos servidores de estados e municípios, isso gera uma relação injusta. Por quê? Porque ninguém ia querer continuar no serviço público de entes federados e todo mundo ia querer estar no serviço público do ente federado União. Por quê? Porque ele ia pagar menos imposto de renda, então ele já ia ter um ganho indireto, já que ele ia pagar menos imposto de renda. Então, por isso que a União não pode nem tributar em parâmetros diferentes dos parâmetros utilizados para ela as operações financeiras realizadas pelos estados e municípios, e nem tributar também a renda dos servidores públicos federais em parâmetros inferiores aos tributados nos servidores dos estados, Distrito Federal e municípios. Esse princípio ele é bem tranquilo, ele não tem muita polêmica. O princípio, talvez, que tenha mais polêmica é o princípio que a gente vai conversar agora, que é o da isenção heterônoma, né? Vedação e isenção heterônoma. E ele é um princípio que ele causa um pouco mais de complexidade para a gente analisar, assim como o da isonomia, que a gente vai chegar a comentar daqui a pouco. O princípio da vedação à isenção heterônoma significa o seguinte: lembrar que é um princípio que impede a união, certo? Então, ele diz o seguinte, que a União não pode conceder isenções de tributos estaduais ou municipais ou do Distrito Federal. É isso que, resumidamente, é o princípio. A União não pode conceder isenções de tributos estaduais, municipais ou do Distrito Federal. Esse princípio, ele tem exceções na própria Constituição. Uma exceção eu comentei com vocês, que foi a exceção do ICMS, que havia previsão, lá no artigo 155, parágrafo 2º, de que o ICMS nas operações internacionais, ou seja, de exportação, né? No caso, importação não, mas exportação, ou seja, venda ao exterior, ele poderia ser isentado por meio de lei complementar federal. Acontece que o legislador constituinte derivado resolveu, ao invés de tratar isso numa lei complementar, alterar esse inciso do parágrafo 2º do artigo 155 e já estabelecer ali uma imunidade. Eu vou aproveitar para antecipar o assunto da próxima semana. O que é imunidade? Imunidade é uma proteção que o Constituinte dá a pessoas ou a bens para que essas situações não sofram incidência de impostos. Tá? Deixar isso bem claro, que a imunidade é para impostos. A gente pode ter imunidade para taxa, mas em situações específicas, a gente vai ver isso quando a gente aprofundar. Alguém quer falar? Eu lembro que o senhor já abordou isso em uma aula anterior, falando uma analogia muito, muito fácil de ser entendida em relação a um remédio, né? Como a injeção, né? A injeção. Isso, exatamente. Beleza, Leandro. Foi quando eu fui explicar, né, o que seria imunidade, né? E aí o que acontece? A imunidade, ela não necessariamente, a gente vai ver que ela não está só no artigo 150, inciso 6º, que é onde estão as imunidades que nós iremos estudar. Tudo que está na Constituição, e eu já estou dando a dica, se tiver na Constituição, pode estar escrito que é isento, está escrito que não incide, tudo isso significa imunidade. Se está na Constituição dizendo que não pode tributar, ali eu tenho uma imunidade, tá certo? Já estou dando aí uma regrinha que vai facilitar para vocês entenderem. Então, mesmo que na Constituição esteja escrito é isento, não incide, isso significa o quê? Uma imunidade, porque está na Constituição. E no ICMS aconteceu isso. Foi alterado esse inciso, onde dizia que a União, por lei complementar, poderia conceder isenções nas exportações de ICMS, né, em relação ao ICMS, para dizer o seguinte,
que não incide em ICMS nas exportações de bens ou serviços ao exterior. Quando ele fala não incide, na verdade, por isso que eu falei para vocês, não incide, isenção, ali eu tenho, a natureza jurídica desse dispositivo é de uma imunidade. Então, a questão do ICMS hoje não é mais exceção ao princípio da vedação à isenção heterônoma, porque hoje já é uma imunidade, o Constituinte já colocou isso na própria Constituição, tá certo? Agora, o ISS não, o ISS ainda existe essa previsão, lá no artigo 156, de que lei complementar da União, lei complementar federal, disporá sobre a isenção, ele fala isenção de ISS na exportação de serviços, tá? Então, hoje, nós temos, inclusive, a lei complementar 116, que é a lei complementar que regula o ISS, ela foi alterada e foi inserida exatamente um dispositivo dando essa isenção às exportações de serviços. Então, hoje, existe uma isenção heterônoma em vigor, que é a isenção heterônoma do ISS, que está contemplada na Lei Complementar 116, atendendo ao comando da Constituição, que outorgava à União o poder de fazer essa isenção. Então, a União, por meio de uma lei federal, ela isentou os serviços, a exportação de serviços ao exterior. Tá certo? Então, isso é o quê? Uma isenção heterônoma, mas é uma exceção a esse princípio. A regra é que a União não pode isentar tributos estaduais e municipais. Tá? Então, a única exceção prevista na lei, prevista em norma, é a exceção do ISS. Tranquilo até aqui? Mas tem uma segunda exceção, que essa não está na lei, ela é uma construção jurisprudencial e é uma questão polêmica, porque ela foi construída pela jurisprudência e a doutrina, alguns doutrinadores criticam essa solução, fazendo uma interpretação literal do dispositivo sem considerá-lo inserido no ordenamento jurídico brasileiro e mais no ordenamento jurídico internacional. E essa exceção reside na questão dos tratados internacionais, que inclusive é o livro que eu tenho publicado, que trata de direito tributário, é um livro que discute exatamente esse poder da União de conceder isenções heterônomas por meio de tratados internacionais. Então, o que acontece? A doutrina que é contra essa posição, ela argumenta o seguinte, que a União, ela faz parte da República Federativa e que ela não poderia, a União, por meio de tratados internacionais, celebrar tratados concedendo isenções de tributos estaduais e municipais, porque assim a União estaria ofendendo o Pacto Federativo. Eles fazem uma análise em reverso, né? Eles partem dali do tratado para analisar o Pacto Federativo. E aí chegam à conclusão que a União não poderia conceder essas isenções, porque isso feriria o Pacto Federativo. Então, para ela poder celebrar um tratado internacional, ela deveria ter, tratando de tributos estaduais ou municipais, deveria ela obter a autorização dos entes federados competentes, dos estados e dos municípios, para que pudesse conceder uma isenção de ISS ou de ICMS, por exemplo, ou de qualquer outro tributo. E esse raciocínio, ele é um raciocínio que me parece conflitar com o próprio interesse público. Porque nós temos que imaginar que um tratado internacional, ele atende o interesse da sociedade brasileira. A existência das figuras federativas, elas existem para atender o interesse da coletividade, interesse do povo brasileiro, e não o interesse de cada ente federado. Então, você imagine, por exemplo, o Tratado de Itaipu sendo obstado pelo interesse do município de Foz do Iguaçu, porque não queria isentar de IPTU os imóveis que pertencessem, por exemplo, à hidrelétrica binacional Itaipu. Imagina você deixar de ter uma obra que hoje garante ao Brasil, na região sudeste e sul, ali, praticamente uma autonomia energética. O problema energético ele acontece mais a partir ali do centro-oeste, né, porque diminui o número de hidrelétricas, mas ali a região sul e sudeste, elas são bem guarnecidas
pela energia de Itaipu. Então, imagine uma situação dessa, embora você tenha operações, né, que, em razão de... Mas o problema é de distribuição, né, de falta adequada de distribuição de energia, e não de ausência de energia. Imagine, então, você não ter a implantação da hidrelétrica Itaipu, porque o município de Foz do Iguaçu resolveu que ele queria cobrar o IPTU e não aceitava o Tratado Internacional de Itaipu. Então, a gente precisa entender que o Tratado Internacional, ele visa atender o interesse de todo o país. E por isso que, aí vem aquela explicação que eu fiz, eu apresentei para vocês a corrente majoritária, e a corrente que vigora no Supremo também, né, que inclusive é a corrente que eu defendo no livro que eu escrevi. Então, o que eu apresentei para vocês? O entendimento de que quem celebra tratado internacional não é a União, e realmente não é. Quem celebra tratado internacional é o representante da República Federativa do Brasil, que, no caso do nosso país, se concentra na mesma pessoa. No nosso país, o chefe de Estado é a mesma pessoa que é o chefe de governo. O chefe de governo é quem administra o país internamente, que no nosso caso é o presidente da República. E o chefe de Estado é aquele que representa o país no cenário internacional. O país no cenário internacional, ele é o chefe de Estado, é o chefe de Estado que dialoga com as outras nações, que no nosso caso também é a figura do presidente da República. Em outros países, né, por exemplo, a Inglaterra, a gente tem a figura do primeiro-ministro e a figura da rainha, que é uma monarquia. O primeiro-ministro, ele é o quê? Chefe de governo. A rainha é chefe de Estado, ela representa o país, representa o reino da Inglaterra. Então, há essa diferença. Você tem outros países também com modelo parlamentarista que você tem também a figura do chefe de Estado e chefe de governo. Então, você tem aquela pessoa que representa o país e tem o primeiro-ministro. Muda o primeiro-ministro e o presidente da República continua. Porque o presidente da República, ele é a figura ali que é o chefe de Estado, e existe o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro perde apoio no parlamento, ele cai e é nomeado outro primeiro-ministro, e assim o país funciona, mantém o seu funcionamento. No caso do Brasil, existe a conjugação numa mesma pessoa, numa mesma persona, das figuras chefe de Estado e chefe de governo. Mas quando um tratado internacional é celebrado, não é a União que celebra. Quem celebra é a República Federativa do Brasil. Então, por isso que esse argumento da corrente que defende que deveria ter a aprovação dos outros entes federados, ele é um argumento equivocado, porque a República Federativa do Brasil, ela já representa todos os entes federados. Ela é o conjunto da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eles já são representados na pessoa do chefe de Estado. Então, por isso que não precisa equivocar esse raciocínio. Então, o que acontece? Em razão desse entendimento de que o Tratado Internacional é um instrumento em que ele faz inserir no direito público internacional uma norma que depois é incorporada no direito interno, e se você não tivesse o cumprimento dessa norma no direito interno, você teria uma violação do Tratado Internacional. Então, o Brasil poderia ser responsabilizado na seara internacional pelo não cumprimento desse tratado internacional. Então, existe uma responsabilidade ainda para o Brasil, enquanto pessoa jurídica de direito público internacional, pelo não cumprimento de tratados internacionais. Por isso que não pode ficar o interesse ali do Estado, de um Estado da Federação, impedindo o cumprimento de um tratado internacional. Outro exemplo é o Mercosul. Como poderia o Brasil sentar para discutir o Mercosul, criar ali tarifas uniformes, ou seja, tributação uniforme entre os países do Mercosul, se o modelo brasileiro, por exemplo, é ICMS, ISS, IPI, enquanto no outro país você só tem o IVA, né? Só tem o IVA, né? Chamado IVA, né? Que é o futuro IBS, né? O que o Brasil, se der certa reforma, vai implantar o IBS, né? Então, o que vai acontecer é o quê? Imagine se o Estado, então, né, de Santa Catarina, não concordando ali com o Tratado Internacional, diz, não, eu vou ficar tributando aqui normalmente os produtos aqui que forem para o Uruguai, que forem para a Argentina.
Primeiro que o contrato, né, de exportação ficaria comprometido, né, porque o país lá, a empresa do outro país, quando fez o contrato com a empresa brasileira, fez naquele molde de tributação. Então, é preciso que o tratado internacional ele seja obedecido. E a gente vai estudar mais à frente que, em matéria tributária, o artigo 97 do Código Tributário estabelece que o tratado internacional em matéria tributária ele prevalece sobre o ordenamento jurídico interno. Então, mais um motivo pelo qual a União pode sim conceder isenções, e a União, entendam que a União, na verdade, ela é a República Federativa do Brasil. E ela pode sim conceder isenções de tributos municipais e estaduais e do Distrito Federal por meio de tratados internacionais, sem que haja ofensa ao princípio, né, da vedação e isenção heterônima. Entenderam essa discussão a respeito dessa exceção, que é uma exceção que não está na Constituição e que é uma construção doutrinária e jurisprudencial? Beleza, Paulo? Então, vamos lá. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, vamos em frente. Temos ainda, né, outro princípio, que aí esse princípio já é para os estados, né? Estados e municípios e Distrito Federal, que é o do 152 da Constituição, que é o princípio que trata da impossibilidade de estados e municípios criarem tributações diferenciadas em razão da procedência ou do destino de um produto. O que acontece? De um produto ou serviço, tá? Vamos usar o exemplo de um serviço. Vamos imaginar aqui que Juazeiro do Norte ela passasse a fazer o seguinte: construtoras que viessem prestar serviços aqui em Juazeiro e que fossem do Crato, sediadas no Crato, mas realizando, executando obra aqui em Juazeiro, ao invés de pagar a alíquota do ISS, salvo engano, é 5% ou é 6%. Eu não, depois aí qualquer coisa do Santos me corrige, né, que essa questão de alíquota, mas digamos que fosse 5%, mas se a empresa fosse do Crato e viesse prestar o serviço aqui, a alíquota seria 10%. Nem pode, né? Extrapolaria o limite máximo, mas bota 10%. Isso não seria possível, por quê? Porque ofenderia o princípio, né, exatamente da procedência do serviço. Por quê? Porque no caso de obra, né, no caso de execução de obra, o serviço, né, ele é tributado no local onde é prestado. Então, apesar da empresa ser sediada lá no Crato, o local da prestação de serviço é Juazeiro, então o serviço aqui seria tributado aqui em Juazeiro e recolhido o ISS para cá, para Juazeiro. Mas se Juazeiro fizesse isso, estaria violando esse princípio, porque ele deveria cobrar a mesma alíquota que ele cobra para qualquer prestador de serviço aqui do município, que preste serviço, por exemplo, de obra. Não poderia cobrar uma alíquota diferente, em razão da empresa ser do Crato. Estaria violando, em razão da origem do serviço, que é o serviço ter origem na comarca do Crato, estaria tributando de maneira diferenciada. Outro exemplo, que acho que foi o exemplo que eu usei na aula, né, se não foi, se foi, eu vou acabar repetindo, mas que eu costumo falar, que é para facilitar bem a visualização. Vamos imaginar aqui que o Ceará quisesse desenvolver aqui a produção de aguardente, a produção de cachaça, né? Então, quer incentivar essa produção. E como é que ela quer incentivar? Ela quer impedir 2 e máxima 5, né, Santos? Pronto. Aí eu não sei quanto é daqui do município, né? Então a máxima é 5, né? Mas aí o exemplo que eu dei deu para entender, né? A questão era o exemplo. Mas acho que o pessoal geralmente está tributando na máxima, né? Também varia em relação ao serviço, né? Cada serviço tem uma alíquota diferente, né? Mas a ideia, mas obrigado aí pela informação. E a ideia era mostrar o funcionamento do princípio, né? Obrigado aí pela informação, Santos. Pois é, varia de acordo com o serviço, né? Cada município faz a sua lei e monta ali sua lista geral de serviços, né? E faz ali, vai graduando as alíquotas, né? De acordo com esses patamares aí de 2% e 5%. E aí, mas o exemplo dá para a gente manter. Então, vamos lá. Então, o Estado do Ceará quer incentivar a produção de aguardente. Então, o que ele faz? Primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: não, vamos evitar que outras empresas
venham vender aguardente aqui. Então, cachaça agora aqui só vai vender a cachaça produzida no Ceará. Porque a partir de agora, cachaça produzida em qualquer outro estado, a gente vai tributar com 50% de ICMS. Estou sendo bem exagerado, tá? Enquanto a alíquota aqui da cachaça aqui, ela é 20%. Então, veio de qualquer outro estado, veio do estado de Pernambuco, veio do estado da Paraíba, eu vou cobrar 50%. Pode? Não, não pode, porque ele não pode dar tratamento em razão da origem do produto, porque ele está discriminando em razão da origem, não está? Pô, está vindo do estado de Pernambuco, da Paraíba, de Rio Grande do Norte, então cachaça vinda de outro estado, aqui da região Nordeste, eu vou tributar 50%. Por quê? Porque aí ninguém vai ter interesse em comprar o mercado aqui, as empresas, né, o comércio vai comprar só a cachaça produzida aqui no Ceará. Então, em razão da origem, eu estou discriminando, certo? Em razão do destino, como é que isso ia acontecer? Vamos imaginar que agora, né, é o Ceará que vai estar vendendo o produto daqui para empresas que estão lá em São Paulo. E o governo do Ceará quer, digamos, incentivar a saída dessa mercadoria para São Paulo. Por quê? Porque quer começar a aumentar, né, a produção e quer um grande centro consumidor, que seria ali São Paulo, o Sudeste ali, que é mais povoado, mais populoso. Então, vamos incentivar. E agora o seguinte, quando você vender para São Paulo, a sua alíquota vai ser 0,5%. De 20%, na verdade, nessa operação interestadual incidiria a alíquota de 12%, mas ao invés de ser 12% na operação interestadual, vai ser 0,5%. Você só vai pagar 0,5% para o Ceará, porque você está vendendo para São Paulo. Essa conduta viola o quê? Também o princípio da não discriminação em razão do destino. Por quê? Eu estou discriminando positivamente, estou tributando menos, mas e os outros estados? Né? E quando eu estiver vendendo para Pernambuco, eu vou tributar a 12%, né? Quando eu estiver vendendo para Maranhão, Piauí, Pará, enfim, qualquer outro estado, eu vou tributar a 12%, e quando eu vender para São Paulo, tributa só a 0,5%, está havendo uma discriminação em razão do destino. Então, essa operação também estaria viciada pela inconstitucionalidade por violar o princípio da não discriminação, baseada na origem ou destino do produto ou serviço. Esclarecido esse princípio, deu para fixar bem? Acho que é bem tranquilo, né? Não tem muita dificuldade, não. Essas são as exceções que você está falando, né, Santos? Que eu falo da Constituição Civil porque ela é uma das exceções, e a maioria dos serviços que estão aí no artigo 3º são serviços ligados à Constituição Civil, né? Tem montagem de andaime, tem jardinagem, né? A maioria dos serviços são serviços ligados à Constituição Civil. Então, por isso que eu falo Constituição Civil, né? Não é isso? Mas essas exceções aí, a grande maioria, eu não lembro todas, né? São 25, né? Mas a maioria são ligadas a montagem, desmontagem, demolição, lembro que tem também demolição, são serviços relacionados à Constituição Civil. Né? E são as exceções, que normalmente ele é recolhido no local do prestador de serviço, né? Mas nesse caso, né, as exceções aí do artigo 3º é no local da prestação do serviço. Mas essa é a exceção, a regra é o local do prestador, não é isso? Professor, diga, Leandro. Eu tenho um questionamento. Os exemplos que a gente tem visto são geralmente de valores bem discrepantes, né? Mas se o valor for aproximado, também aplica. Pode ser 0,1%, Leandro. Vai estar violando o princípio, porque você vai estar tributando de maneira diferente em razão da procedência ou do destino. Eu não estou querendo dizer assim, vamos lá, eu quero favorecer, né, o aguardente, então eu vou dar isenção. Ninguém vai, então, ou seja, não vai tributar, isenção. Beleza, mas a isenção é para todo mundo, é independente de onde que vem, percebe? Ou então, eu vou tributar 10%, então é 10%, tanto faz de onde que vem, para onde que vai ser 10%, tá certo? Agora, se ele já bota, não, vai ser 10,1%, já está violando o princípio.
né? Porque eu vou estar cobrando, se vier de Pernambuco, eu tributo a 10,1%. Né? O restante eu tributo a 10%. Né? Percebeu que a questão é eu dar um tratamento diferenciado em razão da origem do destino. Se eu der um tratamento diferenciado, eu já estou violando o princípio. Pode ser ínfimo, mas é um tratamento diferenciado. Ok, Leandro? Entendi. Muito obrigado. Tá joia? Eu boto discrepante assim, Leandro, que é para facilitar a visualização, né? Que aí bota bem discrepante, que isso ajuda a visualizar, né? Então, por isso que eu faço assim uma cena bem forte para ajudar a visualização. O Santos está lembrando também da limpeza urbana, né? Que é um dos incisos aí do artigo 3º da Lei Complementar 116, né? Que é outra hipótese em que é tributado no local da prestação do serviço. Né? Mas o ISS é um assunto que certamente vocês estudarão bem melhor no próximo semestre, tá bom? Eu só usei esses exemplos para a gente poder visualizar e entender aqui o princípio. E o último princípio, que eu sempre deixo ele por último, é o princípio da isonomia. Por que eu deixo esse princípio por último, já que ele é o segundo, né? Ele é o 150 e o segundo. Era para ser o segundo a ser estudado. Porque ele é o princípio de todos os princípios, ele é o princípio mais, como é que eu vou dizer, mais teórico. Ele é o princípio que é mais difícil de você visualizar, porque ele é totalmente indeterminado, é um conceito jurídico totalmente determinado, mais do que o princípio da vedação ao confisco. Se lá o princípio da vedação ao confisco que a gente estudou era um princípio, um conceito jurídico indeterminado, aqui o princípio da isonomia ele é mais ainda. Então, acaba que o Supremo mesmo, ele aplica esse princípio analisando o caso concreto. Então, é caso a caso. Então, você não consegue traçar uma linha a respeito desse princípio, igual a gente traçou alguns parâmetros lá no princípio da vedação ao confisco. Mas aqui é difícil. Por quê? Porque ele é absolutamente casuístico. Ele é analisado caso a caso. Em algumas situações, o Supremo entende que não há violação ao princípio da isonomia e em outras há. Por quê? Porque exatamente o Supremo faz a análise cotejando dois princípios aí. Um princípio, que é o da isonomia, e o outro princípio, que é o princípio que, na verdade, está lá no artigo 145, que é o princípio, parágrafo 2º, que é o princípio da capacidade contributiva. Né, que a gente vai precisar dialogar esses dois princípios para entender como o Supremo aplica o princípio da isonomia. Porque essa isonomia do 150, inciso 2º, ele é uma isonomia que leva em conta parâmetros de comparação e igualando as pessoas que estão na mesma situação. Então, esse princípio ele não está preocupado com desigualdade, não. Ele está preocupado em tratar todo mundo que está naquela mesma linha do mesmo jeito. E não tratar diferente quem esteja ali naquela mesma situação. Então, por isso que eu falei para vocês que essa isonomia seria a isonomia horizontal, tratar todos igualmente. E tem a isonomia lá do princípio da capacidade contributiva, que é uma isonomia de caráter vertical, que é eu reduzir a desigualdade. Então, aqueles que estão numa condição econômica melhor, eu tributo mais, os que estão numa condição econômica menor, eu tributo menos. Esse é o princípio da capacidade contributiva. O nosso princípio aqui, o 150, inciso 2º, ele impede que União, Estado, Distrito Federal e municípios, ele faça qualquer distinção de tributação entre contribuintes que estão em mesma situação. E ainda amplia, dizendo que não pode distinguir em razão de ocupação profissional, em razão de função, em razão de rendimento, de denominação de rendimento. Por que isso? Vamos entender o motivo histórico desse princípio, tá? Antes da Constituição de 88, uma série de profissões, elas não sofriam a tributação. Eles não tinham cobrança de imposto de renda em razão exatamente da ocupação profissional. Professores universitários federais não tinham, militares também não tinham. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Eu lembro, assim, que até os livros comentam a questão dos professores federais e a questão de universidades federais, né, e os professores e os militares, né, das Forças Armadas, eles não eram tributados no imposto de renda. E aí esse princípio veio acabar com essa situação
de criar situações de pessoas que estão em igual situação e você discriminar elas. Então, por isso que veio esse princípio vedando essa possibilidade de, em razão da ocupação profissional, você estabelecer uma tributação diferente. Porque o que você vai levar em conta para tributar? Vai ser a renda. Tributação é a renda, ponto. Então, e outra coisa, ainda falo, independente do nome da renda. Então, pode dar qualquer nome. Se aquilo ali é um rendimento, vai ser tributado. E aí a gente precisa conjugar esse princípio da isonomia com o princípio da capacidade contributiva. Por quê? Porque senão você vai dizer, não, então se toda a renda tem que ser tributada, então tem que ser todo mundo tributado igual? Não. Porque o que tem que ser tributado igual é o seguinte, todo mundo que é de uma categoria profissional, que tem uma determinada renda, vai ser tributado. Mas, aí entra o princípio da capacidade contributiva. Aqueles que ganham mais vão ser tributados mais, aqueles que ganham menos são tributados menos. E aí você faz conviver os dois princípios. Porque senão fica parecendo que essa tributação do imposto de renda, ela violaria o princípio da isonomia, mas não viola. O que violaria seria a criação de situações em que pessoas que estão na mesma situação não são tributados de forma diferente, o que não é o caso. Houve até uma discussão no Supremo, há alguns anos atrás, a respeito da lei do Simples Nacional, lei complementar 121, onde se alegava a violação ao princípio da isonomia. Por quê? Porque ele diz o seguinte, não, mas se a pessoa é uma indústria, ela é uma indústria, por que a indústria menor não vai pagar o imposto de renda, vai pagar o Simples, e a indústria maior vai pagar IPI, imposto de renda cheio, COFINS, etc. Por quê? E aí o questionamento era que isso violaria o princípio da isonomia. E o Supremo deu uma solução, e aí foi uma boa solução jurídica, porque o Supremo disse o seguinte, olha, o princípio da isonomia, lá do 155º, ele diz que eu não posso tributar de forma diferente pessoas que estão na mesma situação. Todo mundo que é indústria está sendo tributado. Todo mundo que é comércio está sendo tributado. O que há é a diferença do princípio da capacidade contributiva. E aí o Supremo fez casar os dois princípios. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, não há violação ao artigo 152º na Lei Complementar 121, porque a Lei Complementar 121 ela vem atender tanto o princípio que já estava lá no artigo 146 da Constituição, que dizia que lei complementar iria tratar de tratamento diferenciado para microempresas e pequenas empresas, como também veio atender o princípio da capacidade contributiva, no sentido de que desonera aquelas empresas que ainda são pequenas, para que um dia elas cresçam e um dia possam pagar mais, e tributa aquelas que já são grandes e que têm, portanto, uma capacidade, têm uma inserção no mercado que permite a elas suportar uma tributação maior. E aí, por isso que o Supremo disse que a Lei Complementar 121 não ofendia o princípio da isonomia, porque ela não deixava de tributar todas as indústrias. Ela tributava, mas ela fazia isso levando em conta o princípio da capacidade contributiva. E aí o Supremo lembra que os princípios eles não podem ser vistos de maneira autônoma. Eles fazem parte de todo um sistema jurídico. E o princípio, a base, os princípios são a base do sistema jurídico e eles devem coexistir de maneira harmônica. Apenas o que há é a preponderância de um princípio sobre outro. E, nesse caso, lá da Lei Complementar 121, que é a Lei do Simples Nacional, havia a preponderância do princípio da capacidade contributiva e do princípio do tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas, em detrimento do princípio da isonomia, mas que ele não era afrontado porque havia uma tributação, quem era simples era tributado todo do mesmo jeito. Aí o Supremo falou, não, a análise aqui é econômica, não é de atividade econômica, e sim de capacidade econômica. Entendendo essa questão do princípio da isonomia? Ok? Nenhuma dúvida aí sobre esses princípios? Bom, gente, vamos, então, se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrando, tá? Ainda falta aí um pouco mais aí de 20 minutos, 23 minutos, mas eu vou encerrar.
Vocês devem estar cansados também, já que eu falei sem parar aí por 1 hora e meia, né? 1 hora e meia não, 1 hora e 15 minutos, né? Então, deve estar cansado aí, porque fica muito, como vocês não interagiram, eu acabei falando muito, mas eu queria aproveitar aqui, comentar com vocês que há 2 semanas atrás houve uma decisão do Supremo que ainda não transitou em julgado, cancelando aquela súmula. Lembra daquela discussão da súmula do imposto de renda que eu trouxe para vocês aqui, numa das aulas, né? A gente discutiu. Aquela súmula, ela foi, a princípio, cancelada, mas ainda não transitou em julgado. A Fazenda Nacional recorreu da decisão do Supremo, né? Então, embargou de declaração, vamos ver. Foi por maioria, o Supremo cancelou aquela súmula que dizia que o imposto de renda ele deveria ser declarado com base na lei vigente no ano da declaração, que a gente estava criticando. Na verdade, a gente comentou ela para criticar a súmula, e o Supremo sinalizou positivamente, né? Parece não, cancelou. Agora, eu não consegui ver os embargos de declaração, não deu para ler qual foi o fundamento da Fazenda Nacional, do recurso, né? Vamos ver agora o desenrolar. O acórdão foi publicado semana passada, parece, eu não lembro o número do recurso extraordinário, mas foi decidido pelo Supremo essa revogação daquela súmula que eu comentei com vocês do imposto de renda. Então, é muito bom porque realmente aquela súmula era anacrônica ao sistema constitucional vigente. E o Supremo teve a oportunidade de fazer isso em 2014, mas não revogou a súmula. Simplesmente mitigou a aplicação da súmula. Mas agora, em 2020, o Supremo decidiu por maioria pela revogação e foi decisão do plenário, viu? Então, a gente pode já dizer que houve uma mudança de posicionamento no Supremo. Ainda tem um embargo de declaração para ser analisado, mas acho pouco provável de mudar o teor da decisão, tá bom? Então, o Supremo decidiu que, efetivamente, você deve aplicar a lei vigente no tempo do fato gerador. Então, seria a lei vigente no ano base, e não no ano da declaração. Então, só para trazer a notícia para vocês, nós vamos aguardar. Isso, a súmula 584, exatamente, Santos. Obrigado, eu estava querendo lembrar, estava com 554 na cabeça, mas 554 é outra súmula, é outra coisa. Na verdade, eu estava com a súmula do STJ na cabeça, prescrição intercorrente é outra coisa na cabeça. A súmula 584 do STF, essa que foi revogada por essa decisão, o número do recurso extraordinário não está ocorrendo para mim. Se vocês consultarem, quem tiver curiosidade, bota lá na pesquisa e vai encontrar o recurso extraordinário. Eu tinha anotado aqui, mas no meio dos papéis aqui, depois de 8 audiências hoje, já não consigo mais achar esse papel, não. Então, o que eu posso dizer a vocês é que aquele entendimento agora, do Supremo agora pacificou o entendimento realmente de não aplicar mais a súmula, tá? Cancelando ela. Ainda não é decisão transitada de julgado, porque a Fazenda Nacional embargou de declaração, mas não acredito que reverta, não. Não li os embargos, não consegui abrir, mas não deve reverter, não. Só atualizando vocês a respeito da matéria. E outra coisa, eu vou liberar o estudo de caso assim que a gente terminar. O estudo de caso também é bem simples, vai envolver um desses princípios que a gente estudou. E se alguém tiver dificuldade, não se preocupe, depois eu amplio o prazo, né, de apresentar, né, a resposta lá do estudo de caso. Tá? Caso alguém tenha dificuldade de acessar. Diga, Leandro. O recurso especial é o 183.130. Isso, eu lembrava que tinha 130 no final. É 189 ou 183? É 183? É 183.130. Foi dado uma das aulas. Eu estava com 9 aí na cabeça, aí, mas então, pô, quem quiser anotar aí, 183.130. É o número do... 183.130, né, Leandro? É isso. Pronto, Teve até um site que eu achei bem interessante, falando a respeito sobre essas atualizações, Mas, se eu não me engano, era um artigozinho que falava só
eram críticas, né? Não tinha esse entendimento atual de que a súmula realmente foi cancelada. Uhum. Porque isso foi agora, foi há 2 semanas aí que eu vi o acordo, que foi, eu vi não, né? Eu vi esse final de semana, foi publicado o acordo há 2 semanas atrás, semana retrasada, ou passada, uma coisa assim. Publicação é recente e eu fui olhar o andamento, já tem o embargo de declaração da Fazenda Nacional. Né? Vamos ver como. Mas eu acredito que não vai mudar, não. Né? Depois foi por maioria, se não me engano, tinha 12, foi 8, foi 7-2. Tinha 2 ministros ausentes, né? O Celso de Mello, e tinha outro, que eu não lembro. E aí foi 8-2, né? Foi o Gilmar que votou contra, e foi o Marco Aurélio, não lembro qual foi o ministro. Enfim, eu lembro que um foi o Gilmar que votou contra, e teve outro ministro que agora não me ocorre. E o restante, né, os outros 7 votaram pelo provimento lá do recurso extraordinário e pelo cancelamento da súmula. Tá joia? Então, gente, é isso. E eu vou disponibilizar, então, um estudo de caso. Caso tenham dificuldade, depois eu dilato o prazo, não se preocupe, vocês sabem que esse estudo de caso, ele vale lá para a nossa AVP, mas quem já atingiu, e a maioria já atingiu os 3 pontos, não precisa se preocupar, né? Tem ainda prazo para fazer, vamos ter mais estudo de caso pela frente, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não, então eu vou só correr a presença aqui, gente, não saiam ainda, que eu vou correr aqui a frequência aqui, tá? Bom, então, gente, boa noite, bom final de semana, boa semana, e semana que vem estaremos estudando a imunidade, tá joia? Muito obrigado, boa noite a todos aí, tudo de bom, boa semana, bom final de semana, até a próxima aula.